Olá, queridos, graça e paz. Eu queria compartilhar no dia de hoje ao teu coração uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículo 30. Jesus Cristo, ele vem falando: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, e eu queria compartilhar a você para a edificação da sua fé. E eu creio que a palavra do Senhor não vai voltar vazia, mas antes ela vai cumprir o que foi proposto. O Senhor falou ao meu coração a respeito de propósito. Jesus Cristo vem falando: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é jugo? Jugo era uma peça de madeira que era encaixada no pescoço de dois animais, de dois bois, para eles ararem a terra, para que eles viessem trabalhar juntamente e que viessem estar percorrendo uma mesma direção e cumprindo um só propósito. Guarda essa palavra no teu coração. Indo numa mesma direção e cumprindo um só propósito. Era para isso que servia o jugo. Queridos, a palavra do Senhor diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós somos curados. Ele levou o peso. Toda a carga foi colocada sobre ele na cruz. É por isso que o jugo é suave, o fardo é leve. Porque a palavra também diz, ele nos diz que Jesus Cristo falou aos discípulos: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 32 fala que sobre todas as coisas somos mais que vencedores, porque nós estamos inseridos em um corpo. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, olha o que a palavra do Senhor diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta das nações. Profeta para as nações. Jeremias não tinha sido formado no ventre da sua mãe, mas Deus já o tinha visto. Ou seja, querido, Deus, ele cria um propósito para você. E ele te cria para cumprir esse propósito. E quem sabe que não é para um tempo como esse que eu e você fomos levantados nesta terra. O Senhor, o propósito que o Senhor designou para Jeremias era ser profeta para as nações. Esse era o propósito do profeta Jeremias. Em Atos capítulo 29, versículo 14, vem falando de Paulo. Ele está num discurso, diante de uma autoridade, e ali ele vem falando como se deu a conversão dele. Ele estava indo para Damasco com cartas nas mãos, escrito por autoridades, e essas cartas, elas davam total aval para que Paulo viesse prender os cristãos que estavam em Damasco. Mas Jesus Cristo, ele aparece para Paulo, intervém no caminho de Paulo, e em uma voz que Paulo ouve, ele não vê ninguém, mas ele ouve uma voz que diz em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, queridos, que ele não está dizendo por que você está perseguindo os cristãos, mas ele fala: por que você me persegue? Você consegue compreender a dimensão, a profundidade, a largura e a altura dessa revelação? Quando você é perseguido, não é contra você que eles estão indo, é contra o Senhor da tua vida. Quando alguém te persegue, quando situações se levantam contra você, é o teu Redentor que vive, que se levanta em teu favor. Ali ele falou assim: por que? Jesus falou: por que você me persegue? Não eram os cristãos, era Jesus.
A palavra diz que nós não precisamos nos justificar, mas é Ele que nos justifica. Queridos, é algo que o Senhor falou no meu coração. Você foi criado para cumprir um propósito. Eu fui criada para cumprir um propósito. Deus criou um propósito e logo depois Deus criou a Patrícia para cumprir esse propósito. E eu preciso entender que juntamente quem está ao meu lado é Jesus. No capítulo 29 de Atos, no versículo 16, Jesus Cristo falou assim: duro é recalcitrar Paulo contra os aguilhões. E o que era aguilhão, querido? Eu falei que essa peça, esse jugo, era encaixada no pescoço do animal. Mas quando um dos animais, eles relutavam em fazer aquele propósito, em cumprir aquele propósito, em arar a terra, em trabalhar conjuntamente com o outro animal que estava ao lado, o senhor daquele animal, ele tinha uma vara, na ponta daquela vara existia um ferro que era chamado aguilhão, e ele dava uma espetadinha naquele animal para que ele pudesse prosseguir em fazer aquilo que ele foi designado para fazer, queridos. E o Senhor falou ao meu coração de que existe um propósito e você precisa se atentar que você foi criado para cumprir esse propósito. E recalcitrar, o significado dessa palavra diz demonstrar resistência, a obedecer. Quando nós estamos recalcitrando, nós estamos demonstrando resistência em obedecer aquilo que o Senhor nos chamou. E isso muitas vezes vai causar dor, causar dano. Porque quando você está fora do propósito, você está fora da vontade de Deus. E uma das coisas que o Senhor também comunicou ao meu coração, e eu sei que é para trazer ao teu coração e ao meu coração encorajamento, queridos, quando eu olho para algumas coisas onde Deus tem me colocado e algumas coisas que Deus tem mostrado pelo Espírito, de coisas futuras ao meu respeito, ao respeito do propósito, eu falo assim: Senhor, eu não tenho condições, mas queridos, realmente, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem para nós, nós não temos condições, mas a palavra diz que é o Senhor que nos capacita. Você consegue compreender que a força não está no teu braço, que a capacitação do Senhor é que vem sobre você? A unção, ela te capacita para você fazer aquilo que naturalmente você não conseguiria fazer. A unção que está sobre a minha vida é o que me capacita a cumprir aquilo que o Senhor me propôs. Aquilo que Ele me criou como um propósito para cumprir. E quando nós compartilhamos esse propósito com as pessoas erradas, as pessoas começam a nos frustrar, começam a nos dar resposta. Foi uma das coisas que o Senhor também tratou no meu coração no dia de hoje. As pessoas começam a nos dar resposta segundo aquilo que elas estão vendo exteriormente. Elas olham você por fora e elas começam a te dar resposta segundo aquilo que elas estão vendo. O que você vê por fora, muitas vezes vai ser as falhas, os defeitos. Mas Deus, Ele te vê por dentro. E por Ele te conhecer por dentro, é por isso que Ele te ungiu para um propósito, para um fim proveitoso. Os irmãos de Davi, a família de Davi, não via ele como nada. Davi não significava, Davi não tinha importância para a família dele. Mas sabe, queridos, não foi Samuel que ungiu Davi, foi Deus que ungiu Davi. Deus propôs a Davi. Ele criou Davi como um propósito para ser rei de todo Israel. Até chegar onde Deus tinha proposto para ele, ele passou como rei de Judá. Depois ele foi colocado como rei de todo Israel, querido. E eu acredito que se Davi tivesse amigos e tivesse confiado aquele propósito que estava já dentro dele,
alguns indicativos, alguns sonhos, palavras que fluíam no espírito dele, no coração dele. Se ele compartilhasse com alguém, eles iam zombar. E sabe que quando eu e você compartilham as pessoas erradas, elas começam a zombar de nós. Quem diria, queridos, que Saulo, o perseguidor da igreja, seria um grande missionário, aonde estaria pregando para reis e autoridades? Mas Deus designou ele para cumprir esse propósito. Não foram os discípulos que andavam juntamente com Jesus, que estavam aquedados aos pés dele, aos pés do mestre, ouvindo, sendo ensinados pelo mestre. Foi um perseguidor da igreja que foi levantado para levar a muitas nações a palavra do Senhor, querido. Eu sei que muitas vezes algumas instruções que nós temos parecem ser muito grande. E quando você olha para aquilo que o Senhor te revela, você se vê tão pequeno. Verdade, querido, você é pequeno diante do grandioso Deus, diante dos planos que Ele tem para você. Mas Ele é que te capacita a cumprir esses planos. Porque o nosso Deus é grande. Não deixe que as pessoas frustrem os teus sonhos. Não deixem que as pessoas deem resposta segundo aquilo que elas estão vendo por fora. Mas ore para que você venha discernir no espírito aquilo que vem da tua alma e aquilo que vem do teu espírito. Que o Senhor possa trazer para a minha vida e para a tua vida Barnabés que não vão enxergar o por fora, mas vão ver o que você tem por dentro. É um vaso de barro, mas que dentro está operando o poder. O poder, a excelência do poder está por dentro, querido. Que nós não venhamos menosprezar as pessoas. Assim como José ele contou o sonho dele para as pessoas erradas, que não estavam maduras o suficiente para enxergá-lo, o que Deus já enxergava lá na frente. O Senhor, Ele tem o início e o final das coisas. Ele sabe, querido, o final de todas as coisas. Por isso, somente confie. Trace o seu caminho. Não venha recalcitrar contra a vontade do Senhor, mas seja obediente, como a palavra jugo diz. Obediência, submissão e domínio. Ele tem o domínio sobre nós. Que nós possamos estar arando a terra, seguindo numa só direção, cumprindo um propósito com o Senhor das nossas vidas. A palavra do Senhor diz, para terminar, que de Deus nós somos cooperadores. Graça e paz, queridos. Seja abençoado na prática dessa palavra.